Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no novo conteúdo de segurança de Wi-Fi, né? Segurança sem fio. Quero pedir a sua gentileza, seu like, seu comentário e não esquecer para compartilhar para mais pessoas. E bora pro vídeo para não demorar aquelas sem delongas, tá bom? Bom, vamos lá. Teste paralelo. Agora o rei fica mais corajoso. Ele ordena, ative. Tá. Ele ordenou, ative o site de recuperação. Deixa ele rodando junto com o castelo principal. Mas todo o tráfego real ainda vai para o castelo principal. O site recuperado só recebe uma cópia dos dados, mas não atende os clientes de verdade. Isso é chamado de teste paralelo. É como ter dois músicos tocando na mesma música ao mesmo tempo, mas apenas um deles está sendo ouvido pela plateia. O outro está treinando nos bastidores. Os testes paralelos permitem verificar se o site de recuperação realmente consegue processar os dados tão bem quanto o principal. Você compara os resultados. Se o site recuperado processou 1000 transações e o site principal processou as mesmas 1000 transações com o mesmo resultado. O plano está funcionando. O risco aqui é baixo, porque o site recuperado não está atendendo clientes reais. Se ele falhar, ninguém percebe, mas o teste já é muito próximo da realidade. Bom, pessoal, para vocês entenderem melhor, imagine uma empresa que atende um público, enquanto a parte interna que só atende os funcionários. É o mesmo contexto, tá? Por exemplo, o cliente ele vai só até o atendente, que é o funcionário. Ele não tem outros limites de acesso, tá? Agora, o funcionário, que é a parte interna do comércio, por exemplo, ele tem o acesso interno da empresa. Quem pode falar com a parte superior é o funcionário. E dependendo da situação complexa, por exemplo, uma denúncia, algo do tipo, aí o cliente pode até solicitar a presença de um gerente, um superior, algo do tipo, mas na maioria das vezes o cliente ele não pode ultrapassar determinados limites. Ele fica até limitado nesse sentido, tá? Deixando claro que eu não estou dizendo que o cliente não tem direito, mas ele tem de uma forma limitada, tá? Por exemplo, da mesma forma que, vamos supor, uma pessoa fora de um comércio, ela não pode simplesmente entrar em uma loja até determinado campo comercial. O que é esse determinado campo comercial? É onde dá o suposto limite, né? O fundo da loja e não pode ultrapassar além disso. E se ultrapassar, aí já é invasão, né? Aí não pode. Mas, por exemplo, no contexto aqui da nossa metáfora, por exemplo, o funcionário ele pode solicitar um superior, algo do tipo, para resolver o problema do cliente e vice-versa. Mas ele, né, o cliente por si só, ele não pode entrar muito em contexto, porque depende
da parte interna para responder, certo? Vamos lá. Peraí, deixa eu... Agora foi. O teste mais corajoso e mais importante. O rei ordena desligue o castelo principal. Desvie todo o tráfego real para o site de recuperação. Os, os clientes vão acessar o site alternativo e nem vão perceber a diferença. Isso é chamado de failover. A transição real de um castelo para outro durante algumas horas ou um dia inteiro. As operações principais do reino rodam no site de recuperação. Os clientes compram, os servos trabalham, os impostos são coletados. Tudo no castelo reserva. Depois, quando o teste termina, o rei ordena o failback devolver o tráfego para o castelo principal, que já foi consertado. O teste de transição é o único que comprova, sem sombra de dúvida, que o plano funciona porque ele não é uma simulação. É o fogo de verdade. Ele... Ah, tá. É um fogo de verdade. Se algo der errado, os clientes mais serão afetados. Por isso, esse teste é feito em horários de baixo movimento, como no meia-noite ou no fim de semana. E com plano de reversão, caso algo dê errado, é como um cirurgião que ensaia a cirurgia 100 vezes em manequins antes de operar um paciente de verdade. O rei sábio fez o teste de transição pelo menos uma vez por ano. Empresas muito críticas, bancos, aéreas e hospitais fazem uma vez por mês. Crédito para o banco de... Já está valendo os créditos. O que acontece quando o teste falha? Uma verdade importante: o teste vão falhar é normal. Não é um sinal de incompetência. É um sinal de que você está testando direito. O problema não é o teste falhar. O problema é o teste falhar e você não corrigir nada. Imagine que na simulação a equipe descobre que o backup leva 6 horas, não 2. O que fazer? Comprar um link de rede mais rápido ou treinar mais pessoas para restaurar o backup? Ou mudar o RTO, que é o recuperação de tempo de alvo, de 2 para 6 horas. Se o negócio aceitar, o importante é que, depois do teste, o plano seja atualizado. O rei que testa, falha, corrige e testa de novo está construindo um castelo que realmente resiste ao desastre. O rei que nunca testa está construindo um castelo de papel. Resumo do capítulo 7. A história final do castelo. O plano de recuperação de desastre é o que você faz quando o castelo principal já era. Não é sobre apagar incêndio, é sobre reconstruir do zero em outro lugar. Existem 3 tipos de castelo. Alternativo: o frio é um eterno vazio. Você constrói tudo e leva dias. Custa barato. O morno é uma casa vazia. Você leva seus móveis, leva horas, custa médio. O quente é uma casa
gêmea, com tudo igual. Você só atravessa a rua. Leva minutos, custa caríssimo. A escolha depende de quanto tempo você pode ficar parado. Seu RTO. Enquanto dinheiro você tem. Mas ter o castelo alternativo não basta. Você precisa testar o plano. Comece com o teste de papel. Sente na sala e leia o plano em voz alta. Depois faça uma simulação. Finja o desastre em um ambiente isolado. Em seguida, o teste paralelo. Coloque o site recuperado para rodar junto com o principal. Mas sem tráfego real, por fim, o teste de transição desvia o tráfego real para o site reserva. Prove que funciona, depois volte. Testes vão falhar e está tudo bem. O erro não está em falhar, o erro está em não corrigir depois da falha. Com isso, você fecha a jornada completa da segurança de rede. Você aprendeu a construir muralhas, capítulo 1 e 2, detectar invasores, no capítulo 3, e responder incidentes, capítulo 4 e o 5. A medir o impacto e evitar soluções piores que o problema, capítulo 6. Finalmente reconstruir o castelo quando ele for reduzido a cinzas. Capítulo 7. O castelo nunca será invencível, mas agora ele sabe exatamente o que fazer em cada fase da crise, antes, durante e depois do desastre. Isso, no fim das contas, é a única segurança verdadeira que existe. Oxe. Ah, tá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cenário central. Você construiu muralhas. Separou torres. Separou torres, instalou crachás, posicionou guardas invisíveis, criou um plano de incêndio. Fez um inventário do inverno, aprendeu com Fukushima e preparou castelos alternativos para o pior dos cenários. Mas algo incomoda o rei. Ele olha para todo o castelo e percebe tudo o que foi feito. Dependia de uma pessoa. O comandante da guarda sabia o que fazer. O feiticeiro dos backups conhecia os procedimentos. Mas essas pessoas fossem embora. E se o comandante adoecesse? E se o feiticeiro fosse sequestrado? O rei descobre que em outros reinos distantes existem documentos escritos por sábios e experientes. Esses documentos não são leis obrigatórias, mas sim receitas de bolo, formas testadas e comprovadas de organizar a segurança. Elas não dizem use esse firewall ou compre essa antena. Elas dizem como pensar, como decidir, como melhorar continuamente. Esse documento se chama ISO 27001 e 27005. Vamos conhecê-los. Ah, tá, pessoal. A gente viu que a ISO 27001, inclusive eu sou certificado, eu tenho essa certificação ISO 27001, que se trata de pensar, né? Não como agir, mas pensar, né, no contexto
de situações, de políticas, né? Como se fosse, assim, basicamente um fiscal. Ele fiscaliza, né, as questões de regras políticas para manter a regra. Mas quem cuida da parte de como agir, como fazer as coisas, é 27.005. Primeiro ingrediente, liderança. O rei precisa querer. O primeiro é mais importante, ingrediente. Da ISO 27001 é que a diretoria, o rei e a rainha e os conselheiros mais altos precisam apoiar a segurança. Não basta o comandante da guarda querer e, e não basta o técnico de redes implorar. O rei precisa alocar dinheiro da autoridade exigir resultados. Imagine um castelo onde o rei não se importa com a segurança. Ele diz: isso é coisa de servo medroso. Meu castelo é impenetrável. Quando o comandante pede verba para uma nova muralha, o rei manda pastar. Quando o feiticeiro pede um sistema de backup, o rei diz que é caro demais. O que acontece? O castelo cai no primeiro cerco? Sério? A ISO 27001 começa pela liderança. Exatamente isso. Se, se o rei não apoiar nada, nada funciona. Isso. Ah, tá. Segurança não é um projeto técnico que o time de TI resolve sozinho. É uma decisão estratégica que vem do topo. O rei Dadacast, um monarca sábio, anuncia publicamente a segurança do reino é a prioridade. Teremos orçamento anual para a guarda, para as muralhas, para os backups. O comandante de se reportar diretamente a mim. Qualquer questão de segurança pode subir até o trono sem passar por chefes intermediários. Com esse decreto, a segurança deixa de ser um favor e vira uma obrigação. Segundo ingrediente, planejamento, o mapa da mina de ouro. O rei, apoiando o próximo passo, é planejar. Não se pode simplesmente sair comprando equipamento sem saber o que proteger. O planejamento na ISO 27001 começa com uma pergunta: o que pode dar errado? Para responder, você precisa de uma análise de risco. E a análise de risco tem o seu próprio manual, chamado ISO 27005, que veremos em detalhes na próxima sessão. Por hora, entenda que o planejamento é o momento de sentar com o mapa do reino e perguntar: onde estão os nossos tesouros? Quem quer roubá-los? Como eles podem tentar? O que acontece se conseguirem? Com as respostas, você elabora um plano. Vamos colocar guardas aqui, muralhas ali, e um sistema de alarme. Agora, o plano vira um documento que todos conhecem. O rei de Datacast cumprindo essa fase. O reino, o conselho por uma semana inteira. Eles listam cada torre, cada baú, cada livro contábil e eles desenham o mapa dos riscos. No final tem um plano escrito, aprovado e assinado. ISO 27001. Imagine que o rei de Datacast decide que
A segurança não pode mais depender da sorte ou da boa vontade de algumas pessoas. Ele quer um sistema, uma máquina que funcione sozinha, que se corrija quando algo dá errado, que melhore com o tempo. Independentemente de quem está no comando, eles estão convocando os escripas e ordenas. Escrevam a Constituição da Segurança do Reino. Essa Constituição não vai dizer coloque um guarda na porta. Ela vai dizer o reino deve ter um processo para decidir quantos guardas colocar em cada porta, com base no valor do que está atrás dela no risco de invasão. Isso, 27.001, é exatamente isso. Ela não é um manual técnico, é um sistema de gestão. É a receita de bolo para qualquer organização, empresa, hospital, escola, governo, implanta a segurança da informação de forma organizada, documentada e melhorável. A ISO 27001 tem 6 ingredientes principais. Vamos entendê-los um a um. De nada adianta o rei apoiar o plano e existir se os servos não souberem o seu papel. O terceiro ingrediente é o apoio, treinamento, orçamento, ferramentas. Imagine um castelo onde o rei ordena segurança total, mas ninguém treina os servos para identificar um ladrão disfarçado, onde o comandante tem autoridade, mas não tem dinheiro para comprar tochas novas, ou onde o plano existe, mas está trancando no baú do rei, e ninguém mais tem acesso. O apoio significa treinamento, todo servo do cozinheiro ao cavaleiro deve saber o básico sobre segurança. O que fazer se vir uma porta aberta à noite? Como identificar um impostor? Para quem reportar algo suspeito? Orçamento. A segurança custa dinheiro. Não adianta querer muralhas sem pagar por pedras e pedreiros. O rei precisa destinar verba todo ano. Ferramentas. Os guardas precisam de espadas. Os vigias precisam de sinos. O feiticeiro precisa de seus pergaminhos. No mundo digital, isso significa antivírus, firewall, sistema de backup, software de monitoramento. O rei de DataCast cria uma escola de segurança. Todo servo novo passa por um treinamento de um dia. Uma vez por ano, todos refrescam o conhecimento. O orçamento da guarda é aprovado no início de cada estação e as ferramentas são adquiridas, instaladas e mantidas. Agora vem a parte que as pessoas normalmente pensam quando falam de segurança. A operação é o dia a dia. Colocar os guardas nas portas, acender as tochas à noite, fazer o backup todo o fim de semana, atualizar as senhas, revisar os logs de acesso. Aqui entra todo o controle técnico que você viu nos capítulos anteriores. As antenas bem posicionadas, site surfing, as redes separadas, que são as VLANs,
e as senhas individuais, que é o recurso 802.1x. Os guardas invisíveis, winds e o plano de incêndio, com 6 fases. Os castelos alternativos: Hot, Warm, Cold. Tá. Mas essa operação não é só tecnologia, é também processo. É o procedimento de dar acesso a um novo servo e revogar o acesso de um servo que saiu, na verdade, perdão. É a rotina de verificar os backups toda semana. É a lista de verificação noturna, que vigia e assina antes de trocar o turno. O Rei Datacaster cria um livro de rotinas. Um documento grosso que descreve cada tarefa diária, semanal, mensal e anual. Ninguém precisa adivinhar o que fazer. É só seguir o livro e se algo der errado, o livro também diz como reportar. Um castelo pode ter rei, apoiador, plano perfeito, servos treinados e rotinas bem escritas, e ainda assim está falhando. Como saber? O quinto ingrediente é a avaliação de desempenho. É o momento de medir as coisas se estão funcionando como deveriam. Existem duas formas principais de avaliar. A primeira é o monitoramento contínuo. Os guardas noturnos registram quantas tentativas de invasão acontecem. O sistema de computador gera relatórios de quantos ataques foram bloqueados. Os backups registram se completaram com sucesso ou falharam. Esses números são vistos todo mês, e não para punir ninguém, mas para identificar tendências. A segunda é a auditoria periódica. Uma vez por ano, o rei convida um conselheiro de fora, que não trabalha no castelo, para examinar tudo. Esse auditor independente lê os documentos, entrevistas, os servos, verifica as portas e as muralhas. Ele encontra falhas que ninguém de dentro percebe, porque quem está dentro já acostumou com as cegueiras do dia a dia. O rei da Datacaster, que é humilde o suficiente para aceitar críticas, contratar um auditor externo cada 12 meses. O auditor aponta que a torre leste tem uma rachadura nas muralhas que ninguém havia notado. É que 3 servos não fizeram o treinamento. Perdão. É que 3 servos não fizeram o treinamento obrigatório. O rei agradece e anota e corrige. Então, pessoal, aqui terminamos a aula e o recado é simples. O recado é que mesmo a gente pensando em estratégias, incidentes, algo do tipo, a gente não precisa só pensar nessas duas coisas. Resumindo para vocês, a gente também precisa questionar e medir medir os riscos, tá? E sempre pensar em soluções. A gente nunca pode apontar os dedos e dizer que o fulano fez algo que não deveria, beleza? A gente precisa aprender sempre com as quedas. Como a gente como é brincadeira essa parte, mas é a mesma coisa quando a gente cai, né? Ou quando a gente é,
tropeça em uma pedra, a própria pedra faz a gente cair pra frente, né? E a gente precisa aprender com a nova queda, né? E assim vai indo. Bom, pessoal, a gente vai terminar por aqui, beleza? Até a próxima.